Claudica, o velho modelo que fazia o Brasil crescer explosivamente, morreu. E a democracia, já é hora de dizermos, não foi capaz até hoje de entender este colapso e de colocar em vigor outro projeto nacional de desenvolvimento. Falemos de Roraima, para que eu possa concluir a minha provocação, porque aqui, depois que entendemos essa grande e grave questão brasileira, está um laboratório para o bem e para o mal de tudo o que eu quero dizer. É ou não é um valor humanista, de igual categoria filosófica, que um pobre tem direito de trabalhar, seja em qual for a oportunidade que a lei, o direito, lhe franquear para fazer? Isto é um direito. Um pobre de Boa Vista, tomando notícia de uma ocorrência de cassiterita, de ouro, de diamante, de terras raras, de cádmio, de níquel, de seja lá o que for. E o Bolsonaro, certa feita, disse com muita felicidade, deve ter ouvido de alguém aqui, que o território de Roraima é a verdadeira tabela periódica, tal a generosidade que Deus concentrou nas suas terras, a prodigalidade das alternativas minerais. É razoável que um pai de família, vendo sua filha ou seu filho chorar de fome, tendo ouvido falar que existe uma ocorrência mineral aqui ou acolá, que há o juridiquês, o politiquês, o onguismo, que nada consulta a nossa verdadeira complexa vida nacional, disseram que dessa linha para trás pode, daquela linha para acolá não pode. Isto não acontecerá. Nenhuma nação do mundo colide a lógica nacional ou a lógica das populações com juridiquês. Sabe, por isso no Brasil nós vivemos de escolher qual é a lei que pega e qual é a lei que não pega. Porém, devo dizer em igual ênfase, é ou não é um valor humanista, intransgredível, dever civilizatório, que nós respeitemos as fragilidades, debilidades, identidades culturais das comunidades tradicionais, das populações indígenas. Esse é um dever civilizatório, é um dever humanista, é um dever juridicamente justo e protegido, corretamente. Aí, como é que eu posso dizer numa só expressão de provocação para pensarmos juntos, que é justo que um pai de família, para defender o bem-estar da sua família, vá abater a bateia e ao modo como ele sabe fazer, contaminando recursos hídricos com mercúrio, com outras que tal, contaminando populações tradicionais que não têm o sistema imunológico preparado para encarar as doenças para as quais os seres brancos, ocidentais, judaico-cristãs já estão imunes há muito tempo. Uma gripe para nós não é nada. Uma gripe para um Yanomami é causa de morte letal. Como fazer? Brigando e citando as paixões e emoções, ambas justas, mas colidentes no valor superior de uma contradição. Só tem um jeito, meus camaradas, meus compatriotas, chamar a ciência, chamar a universidade. É como o mundo faz. A universidade, a ciência, já está com todo o pensamento acumulado do planeta sobre essas contradições. Nós não precisamos repisar contradições que foram resolvidas muito tragicamente de um jeito ou muito brilhantemente de outro. Nós precisamos ler, nos antecipar, trazer uma mediação, porque a ciência não é neutra, mas a ciência é equidistante. Ela não é neutra, mas ela é equidistante. E isso exige que os tomadores de decisão da nação, a sua liderança, faça a convocação. É preciso chamar os diferentes. E é aqui que está acontecendo no Brasil e em Roraima especialmente. Os diferentes estão atuando como grupos de pressão, como lobbies, em que muitas vezes a linguagem de pressão e de conquista de domínios é feita na base do suborno. É o suborno do mega contrabandista, hoje organizado numa holding do crime. Facções criminosas dizem da vida e da morte do povo brasileiro e também aqui. A holding do crime lava dinheiro entre narcotráfico, contrabando de armas, contrabando, extrativismo ilegal de madeira, pesca predadora. Tudo isso é um processo grande de uma grande holding do crime, que hoje é o verdadeiro CEO da grande Amazônia brasileira. Mas não pense que vocês estão só nisso, não. Quem manda em Fortaleza, de onde eu vim para encontrar vocês com tanta prazer e alegria e honra, são as facções criminosas. É a holding do crime.
O poder político está se avassalando diante da pressão. Na minha cidade não se entra um candidato a vereador na periferia se não pagar 60 mil reais para uma facção para começar a fazer. Isso é a vida do Brasil, porque não temos mais autoridade, não temos mais lei, é a selva do mais forte. Mas o mais grave é a interfação internacional. Claro, de novo, vamos ser complexos onde não podemos ser simples. Há ONGs e ONGs, há organizações não governamentais muito bem intencionadas. Não há dúvida disso pela experiência de 40 anos de luta na vida brasileira. Mas não duvidem, não sejamos ingênuos, mas também não façamos generalizações que não nos permitem resolver o problema, só explorar o ódio. Há muitas ONGs que estão aqui a serviço das mais sujas práticas da biopirataria, do constrangimento comercial. Entendam bem, a Europa não resiste competir nos termos agropastoris do Brasil. A Europa não sustenta essa competição. Fala em neoliberalismo, fala em livre mercado, mas não resiste competir com a escala, com o financiamento peculiar que nós demos à agricultura e à pecuária, com as tecnologias sofisticadas que nos permitem plantar soja no cerrado, na savana, nos rincões do Matopiba. Isso não existe no mundo, esse prodígio que só o Brasil conquistou. O mundo, os europeus e os americanos em seguida, não aguentam competir conosco. E vocês acham que isso vai ser resolvido dizendo, eu não aceito competir com vocês? Eu não aceito, eu vou fazer uma barreira protecionista. Não, não pode, porque a Europa industrial, os Estados Unidos industriais, os mega serviços, corporações de construção civil, planos de saúde, que estão invadindo o mercado brasileiro, precisam do discurso do livre mercado. Então, o que eles vão fazer? Vão inventar outro argumento. Qual seja mais nobre para o jovem mundial, se não seja a proteção do meio ambiente, a proteção das comunidades tradicionais? Existe alguém que possa contestar em ambiente em Paris, epicentro da ineficiência da economia rural europeia? Será que alguém tem coragem de ir lá dizer, não, a solução para a Índia é matar mesmo? Alguém tem coragem de dizer isso? Ninguém tem coragem de dizer em público isso, embora eu saiba que em muitos jantares de certa fração do pensamento político brasileiro, é disso que se trata, é assim que se fala. E até essa questão tem um problema de complexidade, a demandar do pensamento progressista, mais do que do pensamento mais conservador, um olhar complexo como a situação é. Uma coisa é um Yanomami, que foi apanhado pela colonização branca em estágio da pedra polida. Coisa que a humanidade estava vivenciando, a humanidade eurocêntrica estava vivenciando há 100 mil anos atrás. Outra coisa é como se tratar uma comunidade já aculturada, já com expectativas diante da vida, do futuro, dos desafios presentes, de viver ao padrão dominante. Eu não estou fazendo juízo de valor. Eu defendo que as escolas nas comunidades indígenas sejam bilíngues, para que a um só tempo avance para o futuro de integração desejada, se for o caso, e preserve suas identidades, seus valores, sua cultura, suas afinidades ancestrais, que são precioso, inclusive poço do saber. Não se fará uma nova química no mundo sem a consulta biotecnológica aos saberes tradicionais de como as comunidades indígenas tratavam seus dramas de saúde. É disso que se trata, e no Brasil, princípios ativos da nossa floresta, da nossa fauna, estão sendo biopirateados, convertidos em princípios ativos de uma nova geração de remédios de base biotecnológica e vendidos para o Brasil a preço de ouro, só a seção da inteligência que foi subtraída das nossas próprias comunidades tradicionais. Eu não quero passar muito mais da conta do que eu queria, porque Roraima não tem saída fora do Brasil. E o Brasil não tem saída fora de um projeto nacional de desenvolvimento. Cada palavra dessa quer dizer uma coisa, e um punhado monstruoso de conflitos, de desafios políticos, de riscos mortais de derrota. Projeto, sabe o que significa projeto? É um plano. É um plano que, por exemplo, no caso de Roraima, da Amazônia, significa dizer qual é o futuro que eu quero para
Roraima e para a Amazônia. Isso tem que supor uma equação para todas essas contradições, que vocês e senhores, as senhoras conhecem melhor do que eu, mas que eu estou estudando profundamente. Um plano quer dizer o seguinte: quais são os riscos, quais são as oportunidades, qual é o objetivo a curto, médio e longo prazo. Um plano significa orçamentação. Quanto custa tirar do papel este conjunto de ideias que nós deliberamos com as nossas divergências, nossas desinteligências, as contradições profundas entre sustentabilidade e riqueza nos modos tradicionais de produzir e trabalhar? Significa identificação de quem vai executar.